Turma, bom estar com vocês. Posso dizer que foi uma semana extremamente intensa, por vários motivos, mas um dos motivos foi preparando que nós vamos começar a continuar a conversar do que nós começamos na semana passada, que é fazendo um estudo panorâmico, multidimensional, sobre o fenômeno de línguas estranhas. E nós já olhamos duas dimensões desse fenômeno. Nós vimos a dimensão literária, semana passada, e na dimensão literária chegamos à conclusão que Atos capítulo 2 é uma narrativa e, por isso, ela não deveria, em tese, ser aplicada diretamente à vida de cada crente. E a partir da dimensão literária, nós lidamos com a dimensão teológica, e na dimensão teológica a gente fez uma espécie de teologia bíblica do fenômeno de línguas no Novo Testamento. E nós chegamos à conclusão que o ideal seria que o texto de 1 aos Coríntios 12 a 14, ele lidasse com línguas a partir do fato histórico de Atos capítulo 2. E que isso, teologicamente, faz mais sentido e traz algumas complicações para aqueles que defendem que línguas de 1 aos Coríntios têm uma natureza espiritual diferente das línguas de Atos capítulo 2. E hoje nós vamos seguir, e eu já devo dizer que eu não vou conseguir terminar hoje. Nós vamos ficar hoje só na dimensão histórica. E o que eu quero falar da dimensão histórica é que todo tipo de teologia que a gente defenda precisa ter algum tipo de lastro, ou de fundamentação, ou de aplicação histórica. Teologia não é algo teórico. Parece que é, né? O pessoal acha que teologia é equivalente à filosofia. Sob certos aspectos é. Mas mesmo a filosofia, há autores que dizem o seguinte: ideias têm consequências. Ideias sempre têm consequências. E teologias têm consequências. E quando a gente vai lidar hoje como que foi a prática de línguas estranhas ou idiomas na história, vocês vão perceber, nós vamos perceber juntos aqui, que a história é muito cruel com os movimentos continuistas. Essa é a realidade. Ela é muito desanimadora para quem defende línguas hoje. E o que nós vamos fazer aqui? Então, nós estamos vendo que teologia está no próximo slide, tá bom, Mateus? Teologia, então, não é teoria. Nós vamos pegar a prática de línguas e avaliar em vários períodos. Começando no período dos pais da igreja. Os pais da igreja são os primeiros, nós vamos lidar como que eles praticavam línguas, se eles praticavam, como eles praticavam, quem praticava e quem não praticava, como que eles entendiam o texto bíblico. E os pais da igreja serão importantes para a gente, porque eles foram discípulos dos apóstolos. Alguns aqui, como Policarpo, tudo que ele aprendeu da fé cristã, ele aprendeu de um homem chamado João, discípulo de Jesus. E um dos que vai falar de línguas, por exemplo, no segundo século, que é Irineu, foi discípulo de Policarpo. Então, é a segunda ou terceira geração de crentes. E como que eles enxergavam isso? Porque eles estão muito perto dos milagres, alguns conheceram, embora criança, conheceram os apóstolos. Por exemplo, Irineu, ele nasce no ano 100, né? E o João, o último apóstolo, João, irmão de Tiago, morre no ano 95. Então, ele não conheceu, mas está muito próximo. E eu quero mencionar mais algumas coisas aqui. Então, os pais da igreja serão muito importantes. E nós vamos lidar com eles, vamos lidar rapidinho com a Idade Média. A Idade Média é um período difícil de estudar. E depois nós vamos lidar com línguas no pós-reforma, especialmente com o que fez surgir o movimento pentecostal e quais são as bases teológicas do movimento pentecostal. E aí os irmãos vão entender muita coisa hoje. Terminada a parte histórica, eu vou responder algumas perguntas que eu estou devendo. E aí semana que vem a gente faz o aspecto, a dimensão linguística e a dimensão psicológica, ou psiquiátrica, ou mental da prática de línguas hoje. Tá bom? Então a gente vai seguir com calma, que aí está tudo certo.
E depois eu quero disponibilizar esse material no site da igreja, na parte de PDF. Então você vai poder acessar lá o material. Vamos conversar um pouquinho a dimensão histórica. Esse quadro para a gente aqui nesse próximo slide, ele traz um resumo e depois eu vou colocar uma lente de aumento em alguns desses nomes que estão aqui, tá bom? Então eu quero trazer com vocês, então, por exemplo, vai ser século I, que é vermelho que está aí, vermelhinho, o verde que vocês não conseguem enxergar, e depois o roxo, tá bom? Então, só para vocês terem uma dimensão, século I, século II e posteriores. Está escrito século I ali no título do slide, mas seriam os pais da igreja, tá bom? Conversar um pouquinho. A marca do século I, ali do século II, então, finzinho do século I, começo do século II, a marca desse século, quadro vermelho, é o silêncio. Engraçado, a gente está falando de línguas e a marca é o silêncio. Os primeiros pais da igreja, Clemente de Roma, que escreve, por exemplo, um comentário sobre 1 aos Coríntios, ele não fala nada de línguas. E o que você faz com alguém que não fala nada? Nada. Você não sabe se ele falou nada porque todo mundo faz, ou ele não falou nada porque ninguém mais usa. Nós temos depois Inácio, de Antioquia, e ele escreve para os Efésios. E se vocês forem lembrar comigo, Atos capítulo 19 menciona línguas em Éfeso. Ok? Então é um dos únicos textos que menciona ali os discípulos de João Batista, eles estavam em Éfeso. E ele escreve, obrigado querido, Inácio escreve sobre os Efésios e não fala nada de línguas. Temos Policarpo, discípulo de João, nada. Papias, que também foi dessa geração. E temos alguns documentos bem antigos, bem conceituados, como fonte histórica de informação da igreja, que são Pastor de Hermas, o Didaquê e a famosa carta de Diogneto, que é uma carta anônima, quem escreveu a gente não sabe quem é, mas essa pessoa dá orientações sobre a vida na igreja. E todos esses 3 grandes documentos da história da igreja, eles silenciam sobre línguas, não falam nada, 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 nada. O grande problema vai surgir onde tem uma bailarina ali, né, dançando, com um movimento agora do século II e III e posterior, chamado montanismo. A gente vai lidar bastante com o montanismo daqui a pouco. Por que tem uma bailarina lá? Porque eles tinham danças proféticas. Você acha que tudo é novo, né? Nossa, agora está tendo dança... Não, já teve, amigo. Sempre já teve alguém. Especialmente para coisa ruim, sempre alguém já fez primeiro que a gente. Né? E aí é um movimento que nós vamos estudar daqui a pouquinho. E há 2 autores, Irineu e Tertuliano, que vão mencionar línguas, e vocês vão se surpreender com o que eles falam. E, finalmente, nós temos os autores posteriores, como João Crisóstomo. João Crisóstomo tem esse nome, é o apelido, porque Crisóstomo significa boca de ouro, um dos maiores pregadores da história da igreja. Então, Joãozinho Boca de Ouro, ele vai falar para a gente aqui um pouquinho o que ele pensa sobre línguas. E Orígenes, o grande... grande no sentido irônico, o grande hermeneuta, né? O camarada que trouxe a hermenêutica fantasiosa, digamos assim, e o que ele vai falar. E também, nos posteriores, esses daqui eu não vou falar, só mencionar para vocês, olha, lá século III, IV em diante, Irineu, Hipólito, Hegemônio, Gregório, Ambrosiasto, Agostinho e Léo o Grande, só gente boa aqui. Todos eles mencionam comentários de línguas sobre o Novo Testamento e entendem como idiomas. Ok? Quando eles comentam o Novo Testamento, toda essa turminha aqui interpreta como idiomas. Ok? 3 ou 4 séculos depois dos episódios do Novo Testamento. Então nós vamos comentar agora, conversar um pouquinho então. Vimos que o primeiro século, ali do ano 90, o ano 150, então primeiro, segundo século, a marca é o silêncio. Então nós vamos pular, e agora nós vamos para o segundo século, 150, 167 em diante, até o terceiro século, e nós vamos falar do montanismo. Salvo engano, está errada a palavra aí, ou está certa? Montanizo, é montanismo. Montanismo não tem nada a ver com a pedra do coração, que a gente foi semana passada. Montanismo
foi um movimento que surgiu na igreja a partir de um homem chamado Montano. E vocês vão observar que tudo o que se sabe de línguas, a partir do ano 150 até o século IV, que é muito pouco, mas tudo o que se sabe tem que ver com esse movimento, o movimento da bailarina que eu trouxe para vocês aqui. O movimento montanistas, então, para compreender línguas nesse período, nós temos que saber o que aconteceu aqui. Foi um movimento cuja ênfase eram as profecias, não eram as línguas. A ênfase do montanismo eram as profecias, e ele foi fundado por um homem chamado Montano, e era uma tríade, uma trindade, que comandava o movimento. Montano e duas profetisas, eu coloquei entre aspas ali. E os nomes eram Priscila e Maximila. Os documentos da história da igreja que sobreviveram até hoje, veja, eles são unânimes em condenar o montanismo como heresia. Inclusive, oficialmente, há documentos ali, já que quando o cristianismo se torna religião oficial, no ano 312, 313, há documentos que condenam oficialmente o montanismo como heresia. Então, tudo que nós temos hoje, que sobreviveu, é uma visão da igreja, digamos, mais oficial, que é contra esse movimento. Especialmente dois autores, um chamado Eusébio de Cesareia. Se vocês tiverem interesse, o livro de História Eclesiástica, é o nome do livro, de Eusébio de Cesareia, está disponível na internet de graça. Livrão. Livrão. Você pode comprar cópia física, se eu não me engano, a última edição é da CPAD, mas ele está disponível, um livro, né? Eusébio já meio que faleceu há algum tempo, então ele não está cobrando direitos autorais. Então você pode baixar a História Eclesiástica e leia. É um livro até engraçado. Alguns episódios ele vai contar o martírio de alguns apóstolos. Ele vai falar que Jesus, quando ele era criança, ele pegou um passarinho morto, assoprou e o passarinho saiu voando. Então tem umas coisas meio fantasiosas assim, mas é um livro muito interessante, eu sugiro que você leia, tá bom? História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja em termos oficiais. E tem um homem chamado Epifânio, que também escreve, e ambos, Eusébio e Epifânio, eles citam fontes antigas para lidar com o movimento montanista. Então Eusébio ele cita uma fonte que é chamada no meio acadêmico de a fonte anônima. Devia ser conhecida na época dele, todo mundo sabia quem era, mas ele não dá o nome. Ele fala, segundo, olha o que se escreve, o que se pensa sobre o montanismo, e ele menciona, e se você for olhar os artigos falam, a fonte anônima é de um camarada que a gente não sabe quem é, e Eusébio cita autores também, aí ele cita pelo nome, e Epifânio também, ok? E olha que interessante, o montanismo é importante, que se vocês forem olhar artigos pentecostais, embora a história da igreja condene veementemente o montanismo, os pentecostais têm tentado resgatar o montanismo, isso na história é chamado de um processo revisionista, dizendo que o montanismo foi mal interpretado. Ok? Mas as informações que eu vou trazer aqui para vocês são de fontes históricas, tem documento histórico aqui. Os pentecostais vão dizer que não é bem assim, mas eles vão precisar provar historicamente que não é bem assim. O que eu vou trazer para vocês está documentado nessas fontes, Eusébio, Epifânio, fonte anônima e mais uma fonte que eu não lembro aqui o nome, tá bom? Então, vamos lá, algumas questões de doutrinas aqui. Primeiro, os montanistas faziam uma distinção entre o Espírito Santo e o Parácletos. Parácletos para eles era uma espécie de manifestação divina que estaria presente só nos três, em Montano, em Priscila e Maximila. E assim que eles morressem, acabaria. E eles são combatidos por Epifânio, fala assim, eles são identificados como heresias chamada monarquianismo. Não sei se é assim em português, é assim em inglês. O monarquianismo diz o seguinte: não existe distinção entre as pessoas da Trindade. Quem estuda teologia sistemática fala que assim, são poucas coisas que a gente pode chegar e cravar e dizer assim, herege. Poucas coisas. Mas quando mexe com Trindade, você pode dizer. Eles estão dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são meio que a mesma coisa. Uma espécie de modalismo para quem estuda teologia aí. E olhando um pouco a história do movimento, eles são criticados
Porque aquelas duas profetisas, elas abandonam os maridos para entrar no movimento montanista, para seguir montando. E a Priscila, inclusive, a partir desse momento fala: eu quero ser tratada como virgem. Então a gente não tem certeza se o abandono ao marido foi por alguma coisa assim, mas enfim, há uma mudança, elas deixam seus maridos para se unir ao movimento. E o movimento, ele praticava profecias em estado de transe, ou o que a gente chamaria de frenesi também. E olha o que Eusébio comenta, está em inglês, eu vou traduzir de forma livre aqui para vocês. Então, o Montano, ele entrou em um estado de possessão, como, por exemplo, num êxtase fora do normal, de tal forma que ele entrou num frenesi e começou a murmurar e a fazer sons estranhos. E as duas mulheres, elas falavam nesse estado de frenesi de forma não oportuna e de forma não natural. De maneira não natural. É isso que Eusébio está dizendo a respeito de profecias ali. Algumas questões interessantes, não há nada de novo debaixo do sol. Os montanistas cobravam por profecia. Então, se quer uma profecia, ok, é 300 conto. Não, é sobre o quê? Não, é sobre se eu vou ter 5 filhos. Ok, não, aí é R$1.000. Com quem eu vou casar? Ok, com quem vai casar é R$2.000. E aí vai lá. Então eles são muito criticados na história da igreja por questão financeira. E eles alegam que após a morte dos 3, ninguém mais teria acesso a essa manifestação divina do Paráclitos. E veja, foi um movimento que, especialmente nas igrejas da Ásia, tomou conta. Veja, posso estar sendo injusto, mas eu vou usar o apoio da história da igreja. Gente, alguém tem grama no quintal aqui? Tem grama? Quem tem grama? Ok. O que acontece no dia que você vê a primeira praga na grama? Se você esperar 2 meses, você não tem mais grama. Isso daqui foi uma praga. Foi 3 séculos de praga. Porque essas pessoas aqui começam a buscar esse frenesi, esse estado de transe e esses ministérios estranhos. E foi tanta praga que 2 teólogos importantes, eles foram grandemente influenciados por isso. E o primeiro deles é Tertuliano, famoso Tertu, e Irineu de Lyon, ok? 2 grandes teólogos. E o que a gente vai estudar de Tertuliano e de Irineu aqui daqui a pouquinho, a gente tem que lembrar que eles estavam vindo desse movimento. Embora Tertuliano tenha de fato combatido na questão da trindade o movimento, eles cresceram ou tiveram parte da sua vida espiritual dentro do movimento montanista, e a gente tem que ler então Irineu e Tertuliano a partir desse envolvimento com essa turminha que fazia dança profética, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre autores do século II e o que eles pensam sobre dons e sobre línguas. Então, século II, olha, Justino Mártir, ano 100. Foi esse que, eu falei outro nome, né? Foi esse que nasceu 5 anos depois de João. Então o camarada está ali, ele viveu, ele vai crescer num ambiente em que as pessoas conheceram os apóstolos. Olha o que Justino Mártir diz no ano 100. O último apóstolo morre no ano 95, 5 anos antes. E ele, quando menciona, diz o seguinte: os dons proféticos permanecem entre nós. Opa! Tá vendo aí, Pedro? Sabe nada, olha lá, tá aí, continua. Até o presente, lá pelo, o ano 150 ele escreveu isso. Então deve-se compreender que no passado estiveram entre os judeus e foram transferidos para nós, igreja. Isso está num texto chamado Diálogo com Trifo. Você fala, tá vendo, os dons proféticos continuaram. Só que aí ele menciona quais são os dons, olha lá. São 7 dons. Aconselhar, dom de força, que eu não sei, eu acho que eu tenho. Dom de cura, dom de prever acontecimentos, dom de ensino e dom de temor a Deus. De onde ele tirou esses 7, eu não sei.
Alguns a gente sabe, né? Mas ele não menciona o falar em línguas. A briga aqui vai ser dons proféticos, mas ele não menciona que continua o dom de línguas. O camarada viveu 50 anos depois do último apóstolo. Né? 5 anos depois, ele escreve isso 50 anos depois. E aí chegamos para Irineu de Leão, de Lyon. Né? Leão ele tem o dom da força. Irineu de Lyon, ele teve envolvimento na vida adulta com o montanismo. E olha o que ele menciona a respeito de línguas ou idiomas. Olha lá. Eu não tenho certeza se ele usa a palavra línguas ou idiomas, porque no inglês estava languages. Então eu traduzi como idiomas. Né? Então olha lá. Ouvimos muitos irmãos na igreja que, pelo Espírito, falam todo tipo de languages, de idiomas, de línguas. É a única frase que Irineu fala. Mas ele não menciona, olha que interessante, ele não dá contexto para a gente. E ele diz o ouvimos. Então eu não sei se ele ouviu, de fato foi lá no montanismo, ou numa igreja normal e ele ouviu, ou se ele está ouvindo falar que existe. Não sabemos. Mas ele não diz que ele praticava. Ele diz que nós ouvimos irmãos que falam todo tipo de línguas ou linguagens ou idiomas. E é tudo que Irineu, que era envolvido com o montanismo, fala. Tudo que ele fala está aí. E aí chega aquele que é um dos meus teólogos favoritos, e eu fiz música para ele. Fiz música, vou cantar para vocês aqui, peraí. Na época de seminário eu fiz várias músicas. E eu fiz uma música para esse camarada aqui, ó. Olha lá. Foi no século II alguém tentou mudar o mundo e o cristianismo para algo melhor. Seu nome era Montano e achava ser profano, ser mais um homem de vida normal. Revelações do que é certo, profecias de esperto. Considerava-se espiritual e arrebatou Tertuliano, o teólogo de Cartago, que até o termo trindade cunhou. Até tu, ter tu, até tu. Música de seminário não pode ser música... Se até Tertuliano, quem sou eu, sou um comum, eu preciso da graça de Deus. A heresia nunca está sozinha, tem como mãe e irmã o orgulho pessoal. Até tu, ter tu, até tu, ter tu. Isso aí, desculpa. Hit parade aqui da igreja. Vamos, próximo domingo. Quem quer próximo domingo? Vendo o boletim aí. Já vão tocar até tu, ter tu. A gente fazia até um reggaezinho e dava um... Mas a gente não vai fazer isso aqui não, porque a gente é sério. Tertuliano foi um teólogo que veio do montanismo de uma forma muito forte. Então o camarada que praticou algumas daquelas coisas, que viu muita coisa, a gente esperaria que ele tivesse uma posição de afirmação de línguas estranhas. Mas Tertuliano é um camarada bom demais para cair em tudo que o movimento ali fazia. E Tertuliano, por exemplo, ele é o camarada que inventa o termo trindade. Então, é claro que a gente julga os pais da igreja, hoje é muito mais fácil a gente olhar algumas besteiras que eles falavam, né? Porque a gente tem uma teologia já muito desenvolvida, já estamos na maturidade teológica, e eles estão na infância. Mas é um camarada que trouxe muita contribuição para a Trindade, especialmente, e ele questiona, ele vai contra o movimento montanista na definição de Trindade e tudo mais. Mas ele foi muito envolvido com o montanismo, essa é a história de Tertuliano. E ele menciona línguas em 2 episódios. No primeiro, quando ele tenta combater um herege chamado Marcião. Você sabe que todo mundo chega para a história da igreja com um apelido, né? E Marcion ou Marcião chega com o apelido de Marcião o herege. Só gente boa aqui, né? Então Marcião o herege, ele é combatido pela igreja mais ortodoxa, e Tertuliano escreve contra Marcião, e ele faz um comentário a partir de 1 Coríntios 12 a 14. E olha que Tertuliano, que veio do montanismo, olha o que ele diz, fazendo um desafio para Marcião. Marcião, você é bom mesmo? Você está pregando, você acha que você está no nível dos apóstolos, então
está aqui, 1 Coríntios 12 a 14, eu quero ver você reproduzir o que eles faziam na igreja de Corinto. Línguas, profecias, você não é bom? Faz aí, quero ver. E esse é o desafio, olha que interessante. Ele fala, olha, se você tiver aqueles dons que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, a gente conversa. Olha que interessante, então, ele está falando, é tipo, ele fala assim, quero ver você profetizar, quero ver você curar, quero ver você falar em línguas. Interessante. E ele menciona, com respeito a uma mulher montanista, que essa mulher falava com os anjos. Só gente boa aqui. Ela tem dons de revelação com experiências... a frase é essa. Ela tem dons de revelação com experiências no espírito e em visões de êxtase. E o autor menciona que ele fala que ela conversava com anjos. Turma, vamos conversar aqui. Você já viu alguém que fala com anjos? Não? Conhece alguém? Não. Eu conheci. Né? Gente, isso não é normal, não. Se está me assistindo aí, para com isso. Né? Falar não é normal. Né? O último lá do Antigo Testamento que falou com anjos, que é um camarada chamado Daniel, ele ficou prostrado no chão, não aguentou. Mas o pessoal conversa, tá bom. Né? Mas ele falava que tinha uma mulher no movimento montanista que falava com anjos. A gente não está falando que ela fala em línguas, está dizendo que ela conversava com anjos. É tudo que ele menciona sobre línguas. Então ele desafia Marcião e fala dessa mulher que batia um papo com os anjos ali. Tá bom? E aí nós vamos agora para o último autor aqui importante desse período, que é um camarada chamado Orígenes. Cara, Orígenes é um camarada interessante. Há toda uma história pessoal de por que ele interpreta alegoricamente as Escrituras. E eu não vou trazer aqui a história porque há menores de idade aqui nos ouvindo, mas depois eu conto em outros círculos aí por que ele se tornou um intérprete alegórico da Escritura. É uma situação muito, muito dolorida pessoal dele. Enfim, mas se existe alguém na história antiga que, se tivesse novidades, esse cara era doidão aqui. Orígenes era doidão, mas dizem, cabeça fantástica. Ele era de Alexandria, cidade cultural da época, uma espécie, sei lá, de... Qual que é a cidade cultural do mundo hoje? Talvez Londres, sei lá. Alexandria pegou o legado de Atenas, depois da filosofia e tudo mais. E Orígenes é um cara bom, embora meio maluquinho. Né? E ele menciona línguas na resposta que ele dá a Celsius. Olha o que ele diz. Embora o Espírito Santo tenha dado sinais e manifestações externas de sua presença. No início do ministério de Cristo e depois da ascensão dele, tais eventos foram diminuindo e não estão mais widespread, não mais espalhados por toda parte. Orígenes diz que os sinais do Espírito Santo não estavam mais espalhados. Talvez disponíveis. E o cara é doidão. Ele topava umas coisas aqui, viu? Mas ele está dizendo, não é mais assim. E ele nasceu no ano 185. Tipo, 100 anos depois que os apóstolos estavam vivos. E ele fala, já não tem mais. E essa é a contribuição que nós temos da patrística. Patrística é dos pais da igreja. Os pais da igreja... Tudo que você vai encontrar de línguas, eu trouxe para vocês aqui. Uai, será que ainda tinha? Será que era tão comum como é hoje? Será que eles falavam, toda igreja tinha falante de línguas estranhas ou de outros idiomas? Não me parece comum. E olha, documento de patrística são livros e volumes e livros e livros e livros. Tem muita coisa. E o que nós temos é isso. E aí chega a Idade Média. Idade Média, depois da queda de Roma e tudo mais. E eu peguei um artigo muito bom sobre os 100 anos de pentecostalismo do reverendo Alderir de Souza Matos. Está disponível no site do Andrew Jumper. Você pode pegar lá 100 anos de pentecostalismo, o que podemos celebrar, o que há de comemorar. Então, é um artigo presbiteriano que, quando o pentecostalismo fez 100 anos, ele escreveu a história do movimento pentecostal. E ele menciona várias coisas da história da igreja, e ele vai mencionar um pouquinho o que acontece, então, na Idade Média. A Idade Média é chamada, na teologia, carinhosamente, de Idade das Trevas, né?
porque muito pouca coisa boa saiu de lá. Mas, inclusive, as pessoas, a Idade Média é marcada por um medo muito intenso do fogo do inferno, o que não é de todo ruim, né, porque ele é real, mas tem muito pouca produção teológica. As igrejas, já temos uma igreja oficial, enfim, é uma idade muito complicada. Nós tivemos história da igreja aqui, já lidamos com isso. Mas ele menciona que durante o período aí, depois dos pais da igreja, houve algumas manifestações de grupos, digamos assim, mais, é chamado de entusiásticos. Então, é a turma mais animadinha, né? Então, e olha que interessante, ele menciona os cátaros, os begardos, os beguinas, e, enfim, século XII, mais ligado ao movimento da escolástica. Mas todos esses grupos, isso é importante vocês saberem, todos os grupos que tinham profecias, a êxtase, são grupos fora da igreja, são grupos marginais. Não há dentro da igreja católica, de onde nós viemos como grupo, ninguém ali, digamos, do seio principal, aí, do mainstream da igreja, que defendia a continuidade dos dons. Não havia. Quem defende são grupos considerados normalmente heréticos. E aí cria-se uma seita e normalmente a igreja combatia isso. É claro que a igreja oficial tinha seus problemas e não eram poucos, né? Nós sabemos. Tanto é que houve uma reforma. Mas a igreja, havia ainda bons teólogos na igreja e eles são unânimes quase em condenar esses movimentos em que se praticavam essas vocalizações silábicas e as profecias. Ok? Chegam então os reformadores, século XVI, tem a reforma protestante, João Calvino, que é posterior a isso, mas temos Martinho Lutero, Zwinglio e tudo mais. E há grupos que surgem no pós-reforma que também praticam revelações diretas, praticam cerimônias de êxtase e tudo mais, normalmente ligados aos movimentos anabatistas, que não necessariamente são ligados ao movimento batista. E eles são chamados nessa época de entusiastas, né? Só uma animadinha, ou libertinos, ou tratados por João Calvino como fanáticos e espiritualistas, né? E especialmente Lutero e João Calvino condenam veementemente esses grupos. E o Alderi vai dizer então, próximo slide, que esse chamado entusiasmo religioso começa a se tornar frequente em alguns círculos, mais uma vez, à margem das igrejas principais. Nós temos no século XVII dos Quakers, que tem a veia Quaker, né? Daqui, desse movimento, que tem a pessoa ali com chapéuzinho, especialmente quando eles falam do conceito de luz interior. E os grandes avivamentos, né, The Great Awakenings, especialmente séculos XVIII e XIX, na Europa e na América do Norte. E há no século XIX um pastor presbiteriano escocês chamado Edward Irving, que ele é considerado o precursor do movimento carismático. Eu tenho certeza que nunca ninguém ouviu falar, concordo? Estou certo, então? Veja, são movimentos muito marginais. A coisa vai mudar, especialmente dentro da igreja metodista. E agora nós estamos chegando próximo do período de hoje, do movimento pentecostal, e eu quero trazer para vocês, então veja, patrística muito cruel contra o falar em línguas do jeito que é hoje, a história da igreja colocando movimentos pentecostalizados à margem da doutrina mais ortodoxa, inclusive com os reformadores fazendo isso. E agora a gente vai chegar nas raízes do movimento pentecostal que tem a virada em 1906. Nós temos o metodismo, ele surge com John Wesley. E uma das ênfases do metodismo, alguém já foi de igreja metodista além de mim? Ok, então temos alguns ex-metodistas aqui, nada contra, temos pessoas que estudaram, né, na metodista, então não é como igreja, eu fui de igreja metodista, semi-metodista, conheci a Dani numa igreja semi-metodista, né, e era igreja, né, pastores muito queridos que são metodistas e tudo mais, mas é um movimento com ênfases diferentes das nossas, e eu quero trazer para vocês quais são. Então, John Wesley e os seus sucessores lidam muito com a questão de avivamento e de despertamento. Esses movimentos de
E o grande sucessor de Wesley, que é o John Fletcher, ele começou a associar um conceito que é muito forte no metodismo. Eu traduzi um livro há uns 20 anos atrás que fala desse conceito chamado santificação plena ou plena santificação. O livro que eu traduzi de Toda a Vida, 5 conceitos sobre santificação, 5 perspectivas sobre santificação, lida muito com o movimento metodista, porque eles vão entender o seguinte, que o que aconteceu em Pentecostes, especialmente John Fletcher e outros, é que quando o Espírito Santo desce na igreja, o ponto não era ali os dons. O ponto ali era que as pessoas ficaram muito santas. E grande parte do metodismo entende que nessa vida é possível alguém atingir a santificação plena. Tipo, ser quase um pastor Pedro, assim. Já penso, meu Deus, o contrário, né? Muito longe. Mas eles acham que um John Wesley chegou e outros ali chegaram no estado de quase que impecabilidade. É chamado, o nome técnico é plena santificação. E no metodismo há essa busca por uma experiência de enchimento do Espírito que seria da santificação plena, ou a santidade inteira, ou plena santificação. E o metodismo vem até que, no ano de 1900, um homem chamado Charles Fox Parham, que é um professor metodista do seminário de Topeka, alguma coisa assim, ele começa a ensinar. Sempre tem um professor, né? Sempre tem que dar um passo além. Que a experiência de Pentecostes, ela está disponível hoje. E essa experiência é uma experiência de santificação e uma experiência de falar em línguas. Gente, professor de seminário tem influência, tem ou não tem? Para o bem, né? Puxa, eu lembro que meu professor falava isso. E pode ter influência para o mal, não pode? Não é não? E ele cria um movimento entre os alunos chamado de restauração. E esse movimento revisionista buscava o seguinte: eles queriam santidade por meio de experiências com o Espírito Santo. E um seminarista, sempre o seminarista, chamado William Joseph Seymour, ele era negro. Por ser negro, ele não podia estar dentro da sala de aula, coitado. Ele ficava no corredor, época da segregação nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos. Ele participa de um desses seminários, de uma linha que dentro da metodista depois se tornou uma denominação, Igreja Holiness. E ele sai do seminário, se não me engano, no Texas, e vai para Los Angeles, passar um tempo em Los Angeles. E lá em Los Angeles, ele encontra um grupo de batistas, também negros, mais uma vez, tempo de segregação. E esses batistas negros tinham sido excluídos da igreja por conta de buscar essa santidade, estão criando problemas na igreja, e eles estavam sendo pastoreados por uma mulher chamada Julia Hutchins. E o William Seymour, ele encontra essa turma, e eles têm encontros numa casa que é chamada, apelidada de A Tolice de Stone. Deixa eu contar a história rapidinho. Por que a casa tem um apelido? O camarada, esse Stone, estava com muito dinheiro. E ele quis construir uma casa. E ele pegou e falou assim: nossa, eu vou construir uma casa de 2 andares. Maravilhosa. E aí ele vai lá embaixo, piso térreo, ele fala: eu quero... O que se tem nesse piso? Eu quero o porcelanato mais caro. Aí o vendedor fica feliz, né? Tem um de 30 conto e tem de 3 mil. O vendedor fala: então é esse daqui, ó. E ele põe pia dourada, sabe aquelas coisas assim? Então, ele termina o primeiro andar da casa, o andar térreo. E aí ele vai no banco agora para começar o segundo andar. O que acontece? Gastou tudo. E aí as pessoas começaram a zoar o camarada. Justo, né? Então, tá vendo aquela casa? Então, aquele palácio embaixo e aquele barraco em cima. Então, a casa é chamada A Tolice de Stone, né? E aí essa casa, ela vai ser usada na parte de cima para os encontros dessa turma do William Seymour e da Julia Hutchins
e eles estão buscando uma experiência com o Espírito Santo de santificação aqui nesse segundo andar. E eles começam ali a buscar essa experiência e várias pessoas começam nessa busca a falar línguas do jeito que é hoje, não do jeito de idiomas. E tem essa experiência emocional. E até que o William Seymour tem essa experiência e ele faz, olha que bonita a história, ele faz reuniões agora multirraciais, então eles acolhem pessoas de várias etnias, então negros, asiáticos, brancos, todo mundo se reunindo aqui buscando as mesmas experiências. Esse movimento então começa a fazer surgir denominações boas, outras nem tanto, e inclusive, olha que interessante, há pessoas espíritas que começam a frequentar a reunião e dá uma treta terrível. Em 10 anos esse movimento da Rua Azusa acaba, mas alguns fundam denominações a partir daí, e sendo a principal delas a Assembleia de Deus Norte-Americana, de onde veio os 2 missionários suecos que implantaram em Belém do Pará a primeira igreja, a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Fundadas então as primeiras denominações pentecostais, nesse falar em línguas, então eles estão tendo agora experiências de falar em línguas. Isso é importante. Quando os pentecostais começam a falar em línguas, o que eles pensam? Pentecostes. Olha lá. E eu estou citando para vocês um artigo do Journal of Pentecostal Theology. E o artigo é Why does Luke use tongues as a sign of Spirit's empowerment? Por que Lucas usa línguas como sinal de empoderamento ou de poder do Espírito? Estou citando literalmente para vocês compreenderem como os pentecostais desse período, 1906 em diante, enxergava o falar em línguas, como eles enxergavam falar em línguas. Os primeiros pentecostais, citando o artigo aqui para vocês, criam ou acreditavam que as línguas funcionariam como idiomas no campo missionário. Quem está citando isso é um pentecostal. Assim, poderiam testemunhar de Cristo nas línguas locais sem terem que aprendê-las de antemão. A câmera fala: opa, recebi o dom de línguas. Para onde você vai? Eu vou para a China. Vou lá falar. Nossa, tranquilo. Nossa, cara, a China é do Senhor Jesus, declare isso, tranquilo. Me manda que eu vou. Ao chegarem no campo missionário, de pronto perceberam que não era esse o caso. O camarada começava a falar em línguas e ninguém entendia. Ué, então peraí que agora eu vou falar. Pregava em línguas e os nativos falavam: mano, esse cara é... Por quê? Porque eles tinham expectativa que era o fenômeno bíblico. Isso nos ensina qual que foi a interpretação que os primeiros pentecostais tiveram do texto bíblico. Então, observe, a hermenêutica foi mudada não por causa do texto, por causa da experiência. Quando eles percebem que não é assim, então acho que o texto bíblico está falando outra coisa. Ô louco, o que eu falei de história? A teologia precisa ser testada na história. Ainda assim, prosseguiram com a tarefa missionária de forma inabalável. Não sei não, esse inabalável está sendo bonzinho. Acho que alguns não ficaram tão inabaláveis assim, enquanto continuavam a orar em línguas. Os primeiros pentecostais conseguiram sobreviver a tal transição na compreensão de línguas de forma justa e suave, pois isso não afetou a percepção correta e básica da natureza das línguas. O artigo defende que línguas são experiências espirituais que não têm reflexo em línguas comuns, tá? Por isso que ele está dizendo, eles perceberam que era outra coisa. Né? Mas isso me diz muito. Como os pentecostais enxergaram sua experiência. O movimento pentecostal, então, ele foi classificado, agora há várias classificações, há uma do Peter Wagner, que é uma classificação do movimento pentecostal fora do Brasil, e há essa que eu peguei aqui no artigo do Alderi, que é de um sociólogo, e acho que bem realista. Ele classifica o movimento pentecostal em 3 ondas. Olha, nós tocamos música havaiana aqui, é para isso hoje, né? Para dar uma ilustração. Ai, que legal, né? Bom demais.
Primeira onda do movimento pentecostal são aqueles lá do começo. E a ênfase dessa primeira onda foi em línguas estranhas. Duas grandes denominações brasileiras aqui, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, saem da primeira onda. Há uma segunda onda que é chamada onda carismática, que não necessariamente é pentecostal na teologia do batismo com o Espírito Santo. Um dia a gente conversa sobre isso. São os movimentos de renovação. Década de 70. Muita igreja batista foi dividida, não sei, os mais antigos vão lembrar. E aí o camarada começava o momento carismático de falar em línguas dentro da igreja batista, abria uma portinha na frente e colocava lá, Igreja Batista Renovada da Trindade. E aí metade da igreja ia para lá, né? E esse também foi um momento, um pouquinho antes disso, surgem as denominações carismáticas, que praticam os dons, mas têm uma visão teológica levemente diferente, que são Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo, vários irmãos daqui vieram da Brasil para Cristo, e Deus é amor, ok? Essas três vêm, você já vê que não é a Assembleia de Deus mais. E a ênfase aqui já é em profecias, não em línguas. Você vai nessas igrejas, tem línguas, mas tem muito mais profecias, eles querem profecias. E a terceira onda é a chamada onda do neopentecostalismo, e a ênfase está nos milagres. E a Igreja Universal, especialmente a Universal e o R.R. Soares, são dois discípulos de um bispo do Rio de Janeiro, frequentaram uma igreja pentecostal reformada no Rio de Janeiro, do bispo Walter McAllister. Dois ex-membros de lá fundam duas denominações, uma Igreja Universal e outra R.R. Soares, a Igreja da Graça, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Os dois saem da Catedral Vida Nova, isso, Vida Nova, que é uma igreja episcopal, reformada e carismática, ok? E depois, nessa terceira onda, tem também Sara Nossa Terra, Renascer e quase todas as igrejinhas que tem aqui e ali. Não. Terceira onda, e a ênfase são os milagres. É gente caindo, é cura, entre aspas, é expulsão de demônios, mas línguas já é muito pouco praticado nesse contexto, embora seja também praticado. Essa é a dimensão histórica. Vamos resumir isso daí, então, avaliar o que a gente pensa sobre... O que a gente pode concluir dessa história de 2000 anos. Primeiro, pais da igreja. Ou silêncio, maioria, ou a interpretação de que as línguas eram idiomas, grande parte também. E somente os que estiveram envolvidos com o montanismo falam alguma coisa obscura sobre línguas. Então, na melhor das hipóteses, dificilmente era algo praticado no dia a dia. Toda a Idade Média, movimento da Reforma, grupos marginais. Marginal não no sentido de bandido, mas no sentido de estar à margem. E na história contemporânea, veja, todo movimento pentecostal ele tem uma teologia à margem da teologia ortodoxa. O que eu estou dizendo? Os movimentos pentecostais não são conhecidos por sua profundidade teológica, nenhum deles. A Assembleia de Deus melhorou em alguns círculos, mas melhorar não quer dizer que está bom. Está muito ruim ainda, muito ruim. E hoje há um grupo de pentecostais reformados. Normalmente, o reformado cresce e engole o pentecostal. É assim que funciona quando a turma estuda um pouco mais. Mas veja, o domínio hoje é quantitativo. Eu aposto com você que se tem alguém crente no seu trabalho, ele é pentecostal ou não pentecostal, é ou não é? Maioria. Talvez não em Atibaia, que tem uma piba, tem bastante crente tradicional. Mas normalmente, você tem um colega que, eu vou na igreja. Você fala, que legal. É a igreja da bispa ou do apóstolo. Aí você fala, E é um grupo marcado, não exclusivamente, claro, mas por um conhecimento ruim da teologia, ou um conhecimento ainda a ser refinado da teologia e muitas vezes da história. Muitos dos artigos que eu li, a maioria eram artigos pentecostais. Você fala, amigo, você está querendo me enganar, né? Porque eu estudei história, não é assim não. E especialmente no revisionismo ou montanismo é muito complicado.
Essa é a história de como os pentecostais chegaram até aqui. E eu queria então agora abrir para perguntas. E se não, eu vou para as perguntas já feitas de antemão, né, que ajuda muito quando a pessoa faz a pergunta antes e eu posso pensar para não passar muita vergonha aqui. E aí, temos alguma pergunta? Tá bom, então eu vou começar com a primeira pergunta, não está no quadro, ela foi feita para mim durante um lanche. Cassiano. Eu pego. Eu não sei se deu uma resposta melhor ontem, nem sei se eu vou dar agora, mas é importante. Cassiano fez a seguinte pergunta. Em 1 Coríntios 14, me parece que Paulo quer fazer um contraste entre profecias e línguas, sendo a profecia algo inteligível e línguas algo não inteligível. Será que não seria o argumento pentecostal de que são línguas estranhas e não idiomas, não faz mais sentido ali? E a resposta que eu quero dar hoje... Foi assim que você fez? Foi isso que você sabia, não? Não, mas o conteúdo é o mesmo? Então. Não. Obrigado. É você, cara. É você que a gente não combina essas coisas. Na perspectiva do falante e da igreja, não faz a menor diferença se o camarada está falando em chinês ou se ele está falando em labachúrias. Não faz diferença. Por quê? Temos alguém que fala chinês aqui? Ninguém. A gente consegue imitar o chinês, não consegue? Consigo imitar um alemão. Cadê o André? Saiu agora. Veja, a gente consegue imitar a sonoridade. Français, né? Você consegue. Agora, se eu falar mesmo um chinês aqui, vai fazer alguma diferença para a igreja? E vai fazer alguma diferença para quem está falando? Então, não faz diferença, mas tem um problema. E eu quero que vocês avaliem comigo. Qual milagre é mais fácil? É que eu tenho ideia do todo já, porque eu tenho as outras dimensões já estão prontas. Qual milagre é mais fácil da gente fazer? Ou de Deus fazer? Vamos supor que existe uma categoria, milagres fáceis e milagres difíceis. Não é tudo milagre. Deus usar os fonemas que você já conhece, as consoantes que você já conhece, as vogais que você já conhece, para você falar algo que você não entende, ou o milagre de você, isso sem necessariamente uma sequência lógica. Ou o milagre de você falar fonemas que você não usa na sua língua materna, que a sua língua sequer foi treinada para falar, porque até os 9 anos de idade a língua tem uma flexibilidade, depois ela muda. Você falar então fonemas que você não está acostumado, que você não aprendeu, de forma lógica que alguém que fala aquela língua entenda. Qual que é o milagre mais difícil? Fala para mim. Falar qualquer coisa ou falar um alemão fluente. Sabe, um alemão culto. Com certeza, na leitura, o milagre de falar uma língua estrangeira perfeitamente, ele é um milagre maior. Falar, nós vamos descobrir, vou falar, tá bom. Nós vamos descobrir na parte linguística, na parte linguística e psicológica, que nós temos a capacidade inata de falar sílabas da língua materna sem conexão a qualquer momento. Você aprendeu isso quando você tinha 2 anos. Não é que você ela aprende isso. Isso é inato, todo mundo tem. Agora, falar outro idioma, tem gente que tenta e não consegue. Porque aí é mais complicado. Aí o milagre é grande. Okay? Quando você vai hoje... Veja, eu em nenhum momento estou dizendo que línguas no meio pentecostal são do diabo. Eu não entendo isso. Entendo que são crentes. A conclusão a gente vai chegar no final. Mas a realidade é... E eu já fui em terreiro de macumba, em que as pessoas falam em línguas, falam sílabas da sua língua materna. Eu vi, ninguém me contou, eu vi, ok? Numa mesa espírita eu vi isso acontecer. O que eu estou dizendo é que essa capacidade não é só dos crentes. De falar qualquer coisa é de todo mundo. Agora, de falar com sentido, eu já não sei. Não sei se o diabo consegue reproduzir isso. Há milagres que ele não consegue reproduzir. Ok? Então, a primeira pergunta de hoje... alguém tem alguma outra pergunta? Cassiano está mais ou menos, tá bom. Melhorou a resposta? Também não, né? Então tá bom. O que significa que o próprio Espírito, está lá nas perguntas, Mateus
Está lá, Hugo, em algum lugar, você anda no finalzinho lá, se vira aí. Que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o mesmo que falar em línguas? Turma, essa pergunta ela é muito comum no círculo pentecostal. Eu já respondi em seminários algumas vezes. Eu quero ler com vocês o texto, então, de Romanos 8, 26, que é o texto que menciona o tal dos gemidos inexprimíveis. Tá bom? Diz assim Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Amém? Que bom. Pois não sabemos como orar. É verdade. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Dá uma olhada nesse texto aqui. Esse texto está lidando com um triângulo. É o crente orando a Deus, e há um intermediário nessa oração, que é o Espírito. O que esse texto está dizendo é o seguinte: há um sujeito na oração aqui. O Espírito. O Espírito intercede pelos santos. O sujeito é o Espírito. Intercede diante de quem? De Deus. De Deus. Então, olha que interessante. Então, o crente está orando. O Espírito, ok, eu vou dar uma forcinha. Ele vai diante de Deus e intercede por aquele que está orando. Então, os gemidos inexprimíveis, que não sei se é a melhor tradução, porque a palavra aqui, gemer, sussurrar, ela dá a ideia de um som que não sai. Então, na relação entre o Espírito e Deus, há talvez uma proximidade tão grande em que eu estou orando e o Espírito fala aqui, eu vou interceder em favor do Pedro. E ele, na relação chamada intratrinitariana, ele intercede por nós. Então não tem nada a ver com quem está orando. Eu já orei. Agora lá em cima, eles estão ali numa comunicação não audível. É isso que o texto está dizendo. Que não pode ser espremida, expressa em palavras. Sabe coisa de marido e mulher, né? Quando acontece alguma coisa, já se olha assim. Já sabe o que pensou. É essa ideia de uma conexão entre o Espírito e Deus, em que o Espírito está intercedendo pelo crente que está orando. Ok? Então não tem nada que ver. Por que surgiu isso no movimento pentecostal? Eu já vi isso muitas vezes. Começa lá a musiquinha a tocar. O acorde, né? Aí começa. Oh! Os jovens vão lembrar. Já estou trazendo à tona, gatilho aqui, ó. E aí, de repente, alguém faz um barulho. E a pessoa fala, isso aí, ó. Ela associa com a expressão gemido inexprimível. Só que não lê o texto. Você não está falando do crente com gemido inexprimível por espírito. É o espírito em relação a Deus. Não é nada que ver com o que você está fazendo. Você pode orar sem palavras. Senhor, Deus está entendendo. Mas não é uma expressão de gemido público, pelo amor de Deus. Né? Então não é. A gente até vai lidar na dimensão psicológica quanto a um uso mais apropriado da emoção no culto. Eu acho que tem coisas a gente aprender aqui, mas não é o caso aqui. Tá bom? Próxima pergunta. Pelo que entendi, existem dois tipos de batismo. O batismo de arrependimento e o batismo em nome do Senhor Jesus, que seria falar em línguas e profetizar quando se impõe as mãos. Já ouvi relatos onde a pessoa buscou, pediu, orou, se santificou, jejuou e recebeu os dons do Espírito e a vida espiritual da pessoa melhorou muito. Sim, existem dois batismos, mas não esses que estão colocados na pergunta aqui. Há um batismo que é chamado batismo da conversão, que é quando a pessoa se converte, ela é colocada dentro do corpo de Cristo. Desculpem os presbiterianos, a palavra batismo significa mergulhar. Então, o crente ele é mergulhado no corpo de Cristo, quando ele se converte. E há o segundo batismo, que é uma ordenança, que é uma expressão pública da fé que a gente pratica na Igreja Batista, inclusive por imersão. Ok?
Atos 19 não é um texto normativo, ele tem que ser interpretado a partir de Atos capítulo 2. Era um grupo de pessoas que seguia João Batista, que tinha um outro tipo de batismo, de arrependimento, que a gente chama na teologia de um batismo de transição. E esse batismo de transição não é aplicado hoje. Ele é aplicado para judeu do primeiro século que estava na expectativa de receber o Messias. Nós já recebemos o Messias, a gente não pratica batismo de arrependimento. Ninguém se batiza para se arrepender, como sinal de arrependimento. A gente se batiza como sinal de conversão. Já estamos num outro estágio da igreja. Mas a pergunta diz o seguinte: já ouvi relatos onde a pessoa buscou, pediu, orou, se santificou, jejuou. Vou parar aqui. E aí recebeu os dons do Espírito e a vida espiritual melhorou muito. E a minha resposta é: se a pessoa buscou, se a pessoa pediu, jejuou, se santificou, é claro que a vida espiritual dela vai melhorar. O dom ali, em tese, o dom potencial, ele não está ali para isso, para melhorar a vida espiritual. Ele estaria para edificar a vida de alguém, se viesse, se fosse assim. Mas a ideia o dom não melhora a vida espiritual. Não melhora. Ele pode ser um instrumento da gente, por causa do dom, ter que se envolver mais com as questões divinas e santificação e tudo mais. Por exemplo, dom de ensino. O ideal é que quem ensina tenha uma vida compatível com o dom que ele tem. Então, por tabela, o dom me ajudaria um irmão que ensina, para que, olha, isso que eu tenho que ensinar, eu falo, nossa, essa área é difícil. E aí mexe comigo, ou com quem está ensinando, e aí ele traz para a igreja. Mas o dom, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Às vezes eu chego na igreja e eu pequei no caminho, sei lá, briguei com alguém, ou cheguei na igreja, vi alguma coisa, uma luz acesa, fiquei bravo. E aí, o sermão vai ser ruim agora porque ele pecou. Não, às vezes é ruim por outros motivos, mas não por causa disso, né? Porque não é isso, a coisa não funciona assim, o dom é para edificar os outros. Então, mas se a pessoa buscou a Deus, se santificou, jejuou, orou, já melhorou. Não precisa nem falar em línguas, já está bom demais, né? Línguas muitas vezes a gente vai entender como algo muito emocional e tem que ver então muitas vezes com a realização emocional de um processo de busca de Deus, e nós vamos lidar isso na dimensão psicológica. A última pergunta de hoje, qual que é? O último slide, Mateus? Você tem ou não tenho? Alguém pode ler para mim? Mano, você lê para mim? Ela é rapidinha essa daqui, e eu já termino aqui. Desculpem o horário. Eu não enxergo, então você tem que ler para mim. A nossa igreja não aceita os dons do Espírito Santo. Então viria a capacitação para a obra do reino de Deus. Visto que os dons do Espírito são concedidos ao crente para a obra do reino de Deus e não para o benefício pessoal. Você quer repete? Repita. Não, tá certo. Dá uma olhadinha aqui, há uma afirmação na pergunta que diz que a nossa igreja não aceita os dons espirituais. Aí eu peguei para vocês o estatuto da igreja, que tem a declaração de fé. O parágrafo 4º da declaração, ele já resolve a pergunta. Há um conceito na pergunta que talvez não esteja muito firme. Olha lá, o que diz ali o parágrafo 4º da nossa declaração de fé. Cremos que Deus concede dons espirituais para todos os crentes. Aí estão lá os textos. Visando a edificação do corpo de Cristo. Não necessariamente para você fazer obra lá fora. Você não precisa de dom para evangelizar. Você pode ter o dom, mas não precisa. Cremos, contudo, que, olha lá, alguns dons, tais como línguas, profecias, milagres e curas, foram designados por Deus para a fase de fundamentação da igreja, Efésios 2:20. Não sendo mais necessários, nem disponíveis nas eras posteriores. Você vai dizer, dom de milagre não é necessário. Eu não sou apóstolo. Eu tenho o cânon. Então, não preciso ter dom de milagre hoje para falar assim, vou trazer uma novidade, o evangelho, que nem os apóstolos trouxeram. Isso já está estabelecido. Não é? O cristianismo está estabelecido hoje. A fundação está feita. Então, tendo dito isso, que nós não temos esses dons, olha lá. Cremos, entretanto, que Deus ainda pode realizar milagres. A gente ora por milagre aqui. Não. Eventuais de acordo com sua soberana vontade.
tem problema nenhum Deus realizar um milagre, até usando um milagre linguístico, eventualmente. Mas isso é diferente de alguém que tem dom de idiomas ou de línguas. A profecia é complicado. Profecia, eu sou bem relutante em crer em profecias eventuais hoje, porque a profecia, esse prever o futuro, ele é muito sem sentido para mim. Não é? Profecia bíblica da época do Novo Testamento, cara, era Deus falando. Devia ser julgado de acordo pelos apóstolos, inclusive, porque era Deus falando. Cara, hoje Deus fala em outro método. Quando terminou isso daqui, no ano 90 e pouco, fechou o cânon, a profecia está aqui, está embutida aqui. E convenhamos, se eu vou precisar julgar que o indivíduo está falando de acordo com a Escritura, por que eu tenho que fazer esse processo? Já vou direto para a Escritura, ela já me traz o que eu preciso saber. E dons de cura, a gente não crê em dons de cura, mas eu creio que Deus cura. E eu vi, e vou usar o trocadilho, né, com esses olhos que a terra há de comer, uma pessoa que era cega e começou a enxergar no meio de um culto. A pessoa começou a gritar, acho que não era combinado. Podia ser, mas acho que não. Estou vendo, eu estou vendo. É uma igreja horrível, mas aconteceu. Então, Deus pode fazer um milagre. Mas isso não quer dizer que o indivíduo tenha dom de milagre. Vai lá, pode orar, que se o Daniel impuser a mão, continua mal. Com o Pedro piora. Então pede o Daniel. Chama o Daniel. E aí, mais alguma pergunta, turma? Então nós queremos os dons, tá? Como igreja. A gente não crê em alguns dons para hoje. Legal. Então, essas informações, é interessante como Deus tem usado as coisas na igreja. Você fala, puxa, eu queria um sermão que falasse ao coração. Há momento para isso também. Mas você nunca sabe o que você vai enfrentar na sua vida. E as pessoas com quem você tem contato, e pode ser que surja questões de línguas aí para você resolver. Aí você vai lá no YouTube e fala, agora faz sentido. Né? Então eu preciso aprender. Não, são coisas que nós estamos criando ferramentas para os irmãos aqui pensarem a vida cristã com irmãos nossos lá fora que têm uma prática diferente. E a gente tem que lidar graciosamente, amorosamente, como irmãos em Cristo, mas discordando com alguma base. Não só porque eu acho estranho, né? Mas porque isso a gente considera que teologicamente, literariamente, até agora, historicamente, não tem uma consistência muito grande. Tá bom? Eu vou orar e a gente tem os avisos depois. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem trazido tantos crentes ao longo da história da igreja, pentecostais e não pentecostais, em comunhão, todos nós querendo o melhor, o reino de Deus, querendo viver experiências profundas com o Senhor, mas nos direciona, Senhor, para que nossas experiências elas estejam vinculadas à história da igreja, mas especialmente à Escritura, e que a gente viva um evangelho verdadeiro, não um evangelho fantasioso, um evangelho que muitas vezes não produz os frutos que nós gostaríamos. Obrigado pela conversa franca que nós tivemos e continua nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Joia, eu vou pedir um boletim para mim. Tem aí? Sobrou algum? Isso. Turma, pega aí o boletim. Rosângela, muito bem-vinda, tá bom? Nós oramos por vocês naquelas lutas que vocês tiveram, tá bom? E Deus respondeu de forma graciosa e soberana, mas conta com a gente, tá bom? Nesse período de adaptação, tá bom? Turma, em julho, então, nós vamos ter um culto só, até considerando que 10% das vagas estarão disponíveis, porque a família do Daniel vai viajar. Nós temos 72 vagas até o dia 23. Não é essa a conta, né? Não, mas assim, facilita muito para a gente que vai estar sozinho aqui, ter um culto só. Então, em julho, a gente continua com um culto. Numa dessa, então, para resolver da parede, numa dessa melhora os índices aí, como tem melhorado em Atibaia. E aumenta um pouquinho mais, a gente consegue ter um culto só, a igreja reunida. Puxa, é outro esquema, a igreja reunida, nossa, música, a pregação é só uma, não tem a segunda agora, a gente vem, enfim. E quanto ao horário depois definitivo, a gente conversa em assembleia, quando tivermos assembleia, ou as assembleias de
agosto, a gente define como igreja, qual melhor, faz de manhã, faz de noite, qual o horário e tudo mais. Enfim, mas Daniel e sua família vão sair essa semana. Mano, que vocês tenham um tempo muito especial. Davi, dá uma surra no seu pai no tênis, por mim, lembra de mim, né? Então, já está dando, né? Não, vou perguntar depois, eu quero saber. Lolo, aquela direitinha, né, cabulosa, no seu pai ali, vai ajudar muito. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Boa viagem. E eles voltam para o evento de jovens e adolescentes no dia 23. Então, se tiver coisa para tratar, trata comigo, deixa eles em paz. Mas se for muito grave, eu aciono o Daniel, mas tem que ser um caso muito, muito, muito grave, tá bom? Tenho tempo de descanso. Eu devo tirar um fim de semana também nesses dias aí, mas mais próximo eu aviso vocês. Anota aí então o evento de jovens de adolescentes e jovens e adolescentes. No dia 31, vocês vão me ajudar a organizar o evento com as crianças. Então eu vou passar, se Deus quiser, se eu lembrar, no grupo de vocês as orientações do que cada grupo vai fazer para organizar a tarde das crianças aqui. E se os jovens e adolescentes ficarem muito bonzinhos, quem sabe eles brincam no pula-pula no final, né? Mas as crianças não estão aqui, não pode contar, hein? Olha lá. Tá bom? Então, jovens e adolescentes vão ajudar com isso também. Então, semana que vem não tem jovens e adolescentes, mas depois, dia 23, 24 e 25, nós vamos ter. E dia 25 de julho o culto vai ser de noite, já se programa para isso, porque de manhã vai ser culto de jovens e adolescentes aqui na igreja. Tá bom? É isso. Se tiverem alguma dúvida, é só me escrever. Tenham todos uma ótima semana. Uma alegria estar com vocês. Semana que vem, dimensão linguística, que é fantástica, e dimensão psicológica, que é assustadora. Tá bom? E a gente termina o tema de línguas deste mês. Valeu, Deus abençoe vocês. Cuidado com o estacionamento, pelo amor de Deus. Valeu.